voltando aqui à resolução das questões, próximo tópico é sobre romance. Então, eu tenho um fragmento do romance Senhora de José de Alencar. Como nós estudamos, né, antes desse período de quarentena, nós vimos sobre o romance, as características dele, falamos sobre os tipos de romance, tá ok? E a Senhora é um romance urbano, tá? Dentro das mulheres que o José de Alencar descreveu. Então, após a leitura desse texto, temos o seguinte: pelo discurso de Aurélia, que é a personagem principal, percebemos que o texto registra uma oposição com que a sociedade da época soube conviver. Que oposição é essa? Amor e dinheiro. A dúvida dos personagens, tá? Sobre esses dois fatos, amor e dinheiro. Questão 12. A Aurélia, porque não foi amada à altura de sua dedicação a Seixas, impõe a este uma punição. Cite qual é essa punição que a Aurélia impôs ao Seixas. Viver ao lado dela forçosamente. Tá ok? Em relação ao dinheiro, ao poder aquisitivo. Quem puder ler depois essa obra, ela é bem bacana, tá? Questão 13. O que a Aurélia sugere em suas palavras no último período do texto, letra maiúscula até o ponto final. Mas não se desespere, o suplício não pode ser longo. Constante martírio a que estamos condenados acabará, pois extinguir-me o último alento. O Senhor ficará livre e rico. Tá? Então, o que ela sugeriu? Por força da dor de amar sem ser amada, morreria cedo e Seixas estaria livre e herdaria sua riqueza. Então, a Aurélia passou por uns problemas de saúde, casou com Seixas, só que fica subentendido se ele casou com ela pelo dinheiro dela, porque ela era muito rica. E aí, ela morrendo, ele herdaria esse dinheiro dela. Aí tem que ler a obra para saber. 14. A Aurélia, personagem típica do romance romântico, justifique. Então, romance romântico, pense naquelas mocinhas de novela. É aquelas que estão acima, sempre fazem o bem, que são as certinhas e tudo mais. Então, as características dela: pela postura nobre, motivada, pela emoção justa e amorosa. Então, tudo isso são características de uma mocinha romântica, tá ok? 15. Com que adjetivos poderíamos caracterizar o estado de espírito de Aurélia? Então, dentro do texto lido, ela era como ela caracterizava, como ela se portava: magoada, ofendida, humilhada e desprezada. Pensando no seguinte, achando que o homem com que ela casou com ela pelo dinheiro. Como você reagiria a essa situação? Né? Beleza? 16. Comente o discurso da Aurélia a partir do fato de ser o texto romântico. Então, vamos pensar num texto romântico, de tudo que a gente já viu, tá? Apresenta um discurso nobre, eloquente, um tom declamatório. É algo assim bem grandioso. Toda a estrutura romântica do texto é bem grandioso. Isso se reflete na forma que esse gênero é escrito, que é o romance. É um texto grandioso, um texto extenso, tudo é ampliado, personagem, espaço, o enredo, várias situações ocorrendo, vários clímax, tudo tem que ter a sua resolução, então é bem ampliado, tá? 17. Agora os tipos de romance. Sobre o romance regional, estão corretas, exceto, então, qual dessas não se refere ao romance regional? A letra B. Os escritores do romance regional foram influenciados pelo espírito racionalista. Estavam sintonizados com o cientificismo da época, que explicava o mundo através de leis objetivas e a influência do meio do comportamento humano. Então, isso aí não se refere ao romance regional. Tá ok? Não tem nada, a ciência não está incluída nesse cenário de romance regional. Romance regional é aquele que trata das regiões do Brasil, as características daquele lugar e ambienta a sua história ali, com traços regionais, tá? 18. Outro tipo de romance, romance urbano. Principais obras, quais as que estão corretas? Então, na apostila, tem uma parte que fala dos tipos de romance e os autores mais famosos do Brasil. Então, as opções 2, 3 e 4. 2,
romance urbano, extraía da vida cotidiana da burguesia sua obra-prima, conquistou grande prestígio entre os representantes dessa classe. Esse gênero propiciou a sua consolidação, bem como o amadurecimento do gênero. A opção 3, Memórias do Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, Lucília e Senhora José de Alencar estão entre os romances urbanos que se destacaram. E 4, Senhora e Memórias do Sargento de Milícias são obras consideradas precursoras do realismo, mas que ainda apresentam características do romantismo. Sim, lembra-se, lá o texto da Senhora fala sobre o amor e o dinheiro. Isso não é algo que permeia a realidade? Então, isso era questionado, passou para o realismo, que vocês vão ver só no ensino médio, não precisa se preocupar. Aqui o que importa é a característica do texto romance, tá ok? Outro texto, O Verde, de Inácio de Loyola Brandão. E aí vem, que faltam 2 questões para a gente terminar esse bloco. Na época da floração, ela enchia a calçada de cores. Qual é a época da floração, segundo o texto? É a que se inicia no outono. Tá? Letra B do 19. O que significa a expressão encher a calçada de cores? Encher a calçada de vidas, né? Algo colorido é algo bonito de se ver. E o 20, identificar os elementos da narrativa nas letras abaixo. Então, qual é o tipo de narrador do texto? É o narrador personagem, aquele que além de participar da história, ele também narra. O espaço, o lugar de ocorrência da história, a rua, a calçada. O enredo, qual é a história que está sendo contada? Uma árvore que enchia a rua de vida, mas de repente parou de florescer. Qual é o clímax, o ponto alto da história? Os vizinhos foram atrás de uma senhora suspeita de envenenar a árvore. Tá? Foi erro de digitação, envenenar a árvore. E o desfecho, a senhora matou a árvore por motivo fútil. Então, aqui a gente termina outro bloco sobre o gênero romance.